Informação, esportes e shows ao vivo. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje vamos tratar de psiquiatria, doenças mentais, e vamos tratar de ficção, vamos tratar da novela Amor à Vida, da Rede Globo, que é alvo de reclamação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria por causa de uma personagem chamada Paloma. A Associação Brasileira de Psiquiatria divulgou no começo desse mês nota de esclarecimento para a TV Globo e nesse texto reclama sobre a forma como a novela de Valcir Carrasco retrata o tratamento psiquiátrico da personagem Paloma, que é interpretada por Paola Oliveira. E diz a nota: a condução do tratamento dado à personagem não corresponde à realidade. A verdade é que a novela é uma obra de ficção, então não se espera realmente que ela retrate um tratamento com a fidedignidade que deve ter o meio científico. No entanto, ela tem servido, como em outros episódios também, não dessa novela, servido para reforçar preconceitos, para arraigar estigmas na sociedade brasileira, porque a novela ela já surge no bojo dessa cultura de preconceitos e dessa cultura da ignorância. E nós estamos aqui para tratar dessa questão com o Dr. Jorge Jaber, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, e com Iracema Polidoro, fundadora e presidente da Associação de Parentes e Amigos do Complexo Juliano Moreira, a Pacojum. Não é isso? Bom dia, Iracema. Eu queria que você abrisse a nossa conversa falando dessa questão específica que eu acabei de dizer da novela. Bom dia, eu quero agradecer o convite, podendo participar dessa discussão. Bom dia aos ouvintes. O que aconteceu nessa novela, na realidade, aconteceu com a minha família há 30 anos atrás. Que eu tive uma tia que ela foi internada pelo marido. Da mesma forma que está acontecendo na novela, aconteceu com essa minha tia. E lá minha tia foi internada em 1961. E o que o esposo falou, que a minha tia tinha falecido e não deu tempo de comunicar para minha avó. Então nós levamos 20 anos para localizar, só que foi o inverso. Quem localizou foi essa minha tia. Porque então isso ainda existe. Qual tia? A sua tia minha foi a tia vítima? Genice foi uma das vítimas, por isso que eu entrei nessa. E ela luta. localizou quem? Ela localizou a minha avó, ela dizia que ela não era louca. Você vê como é que a coisa acontece. Ela tinha ataque epilético, o marido arrumou outra, isso foi dito por ela, outra mulher, e queria se livrar dela. E a forma que se livrou foi colocar ela dentro do Hospital Pedro II. O Hospital Psiquiátrico Pedro II, que agora, né, Instituto Municipal Nísio da Silveira, que era um grande hospício, Engenho de Dentro. E ficando lá, você tem um tempo que não aparecia família, era o final de linha, era a colônia Juliano Moreira, a qual ela foi conduzida para a colônia Juliano Moreira. E lá ela ficou 20 anos dando o endereço da casa da minha avó, o nome da minha avó, o nome da família, e ninguém dava essa escuta. O técnico não dava escuta. Então, quando eu assisti essa novela, foi uma ficção, mas a realidade existe, sim. É claro que existe. A vida imita a arte, aliás, e a arte imita a vida. A televisão se inspira exatamente nos casos que aconteceram realmente. Doutor Jorge, essa situação da Paloma que provocou, dessa personagem Paloma que provocou a manifestação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, não é única, não será a última, nem é a primeira, e é uma coisa recorrente, inclusive, nas obras de ficção, principalmente na televisão, que tem um grande alcance de público. Como é que o senhor vê essa questão?
Bom, bom dia, ouvintes, bom dia, Iracema, Golo. E inicialmente eu tenho que informar que eu não sou o diretor da Associação Brasileira, eu sou diretor da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, mas eu sou assessor especial da presidência da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós vivemos um passado aqui no Brasil de repressão. E dentro dos mecanismos de repressão havia o isolamento da pessoa, a pessoa desaparecia, ou então era submetida com frequência também a choques elétricos. De modo que essas duas ações que estão ligadas de alguma forma à medicina, elas são vistas ainda hoje com um preconceito político persecutório. A medicina sempre se valeu da diminuição da liberdade do paciente. Ou seja, quando uma pessoa está doente, ela deve fazer repouso no leito. Então isso limita o ir e vir do paciente. A medicina utiliza esse tipo de limitação à liberdade com crianças, por exemplo, na pediatria, de modo que isso possa permitir que a pessoa melhore. Isso é muitas vezes confundido com um aprisionamento, um encarceramento. A medicina não se utiliza do encarceramento. A eletroconvulsoterapia, que é o chamado eletrochoque, tem aplicações ainda na medicina. Aplicações muito extremas, que praticamente hoje em dia não se justificam, mas que ainda devem ser pensadas em casos muito extremos. Na situação da novela, foi apresentado um tratamento de eletroconvulsoterapia, de maneira que não ocorre mais atualmente, porque o paciente, quando ele é encaminhado para esse tipo de tratamento, muito raramente, volto a repetir, ele é tratado como alguém que vai para uma cirurgia. Então tem que ter um anestesista, há toda aquela aproximação que existe antes de uma cirurgia, em casos muito extremos. Por que é que se utiliza ainda? Bom, a medicação para pacientes psiquiátricos graves evoluiu de tal forma que os hospícios praticamente fecharam. Hoje em dia não se justifica mais um paciente ficar anos internado. A internação é muito rápida. E alguns casos, no quadros de depressão muito profunda, quadros psicóticos que não, vamos usar o termo popular de loucura, que não respondem a medicamento, nesses casos, às vezes é indicado o uso de eletroconvulsoterapia. O senhor falou uma coisa interessante, que do Felipe Pinel para cá, a evolução tem sido espantosa nesse campo das ciências médicas que mexem com o cérebro humano e com o pensamento, com o comportamento das pessoas, né? Essa política de tratamento antimanicomial já inclusive se tornou lei no Brasil depois de uma exaustiva discussão, porque havia, Iracema, uma defesa de que louco tinha que ficar atrás das grades mesmo, né? Como é que era? Isso aí foi uma briga de 12 anos dentro do Senado para aprovar a Lei 10.216, que ela foi aprovada em 6 de abril de 2001. Então foram 12 anos de luta, porque nós queremos tratamento e não a pessoa ficar, porque tem um prazo, como o doutor Jorge acabou de falar, a necessidade da internação. Mas muita família também, ela não quer tomar conta do seu paciente. A loucura, ela é tão assim ruim, porque o primeiro a ter o preconceito é o familiar. Então, não, vamos deixar ele internado, porque lá ele está bem, ele não vai agredir ninguém. Mas quando a gente luta dentro da reforma psiquiátrica, que nós iniciamos no final da década de 70, precisamente na década de 80, a gente começou, e que eu vim dentro dessa discussão da reforma, que a gente quer o melhor para essas pessoas. Mas, doutor Jorge, o senhor sabe que hoje ainda existe eletrochoque. As pessoas em alguns lugares têm. A gente está vendo a coisa acontecer aí em São Paulo, o Hospital Laca está aí na mídia.
Perdão, Iracema, só completando. Graças a Deus ainda existe. Pois é, porque não. ainda há indicações. Sim, mas não é só. Não, indicação eu também, ó. Eu acho, eu concordo com o senhor, mas tem umas que não são por indicação. Deixa na minha fala assim, porque a gente fica indignado. Nós, como somos familiares, a gente luta. Eu tive essa minha tia, que ela ficou, né, condenada a um crime que ela não cometeu. E aí, o caso da sua tia é gravado ainda mais porque houve uma questão familiar, pessoal, passional. Sim. Houve uma motivação do marido da sua tia, que foi da internação para tirar ela da vida dele. E ela, mais ainda, ela tinha epilepsia, sofria de epilepsia, não é isso? Então, esse quadro patológico facilitava a internação como doida, como maluco, porque as famílias, antigamente, era comum, as famílias, o doido da família, né? Aquele ali é o meu tio doido da família, irmão da minha mãe, aquelas, né, irmão do meu pai, ou aquele primo. Mas o mito de criança nossa era o quê? Olha, entra pra dentro que vê um maluco aí, vê um doido. Eu lembro que na minha rua tinha um doido. É verdade. Então a gente entrava tudo correndo, né? Agora, os doidos hoje, eu me lembro também, eu garoto, no Engenho de Dentro, e ali, de vez em quando, passava um daqueles com aquela roupa típica do Pedro II, né? Do Hospital Psiquiátrico Pedro II, porque fugiam, saíam, iam fumar um cigarro, ou iam tomar um goró ali na esquina, esse tipo de coisa, né? E a gente convivia com esses doidos, assim, na rua eram doidos inofensivos, o máximo que eles faziam era pedir um de trocado, pedir um negócio, cigarro, um pão, né? O cigarro, essa coisa, mas era comum a gente ver isso, e era tolerado. Depois de um certo tempo, isso passou a ser uma patologia tão clara, tão definida, e a sociedade passou a ser tão repressiva e tão pouco solidária, tão pouco humanista, que a gente afasta tudo, né? Na verdade, não precisa ser doido para ser afastado. Qualquer comportamento um pouquinho diferente, né, já afasta. Como é que a psiquiatria evolui num cenário desse, em que os desenvolvimentos das comunicações, das relações humanas, conspira contra, né, esse tipo de comportamento? Bem, você chamou a atenção de Philippe Pinel, que foi um grande psiquiatra francês e que iniciou o processo de humanização na psiquiatria. Então, basicamente, ele trabalhou num hospital em Paris, em que era um hospital de mulheres, em que se juntavam prostitutas, ladras e pessoas também com portadoras de doenças mentais. Essas pessoas eram presas por corrente. E Philippe Pinel, então, percebeu que aquilo não era um comportamento adequado nem humano. A partir daí houve uma evolução muito grande, e também nós temos que reconhecer, com a entrada da psicologia e principalmente da psicanálise, por intermédio de Sigmund Freud, houve uma abertura maior, uma abertura cultural maior na abordagem do paciente. Quando eu falei ainda há pouco, Iracema, que graças a Deus ainda existe, porque existem algumas situações psiquiátricas que realmente chegam ao extremo daquilo que a medicina pode realizar. E essas situações, elas envolvem, por exemplo, uma paciente grave, psicótica, grávida, portadora de HIV, que já limita a medicação, e ela não responde, por exemplo, à medicação normal e super avançada que já existe, com risco de suicídio. E é possível aplicar eletrochoque em mulher grávida? É mesmo? Não há nenhuma complicação clínica. Agora, eu até já perdi um paciente que eu não aplico. Eu, pessoalmente, não tenho mais qualquer habilidade. Tem mais de 20 anos que eu não tenho contato com um paciente que necessite de eletroconvulsoterapia. Então, eu perdi a habilidade, principalmente havendo necessidade de uma intubação, alguma coisa, eu não tenho mais essa habilidade técnica. Mas eu fui procurado por um paciente que me solicitou em depressão. Falei, estou começando a ter depressão, doutor, e a única coisa que funciona para mim é o eletrochoque. E então eu encaminhei para um profissional
do Rio de Janeiro, que tem uma habilidade grande. Ele falou, eu já me deram todos os antidepressivos, eu demoro muito tempo a me recuperar. Então eu prefiro o eletrochoque. Agora, como é feito isso? Ele recebe uma anestesia, ele dorme, é feito o procedimento. Quando ele acorda, não é? Ele acorda já se sentindo... Já levou o choque. Já levou o choque, ele não tem Quer dizer, percepção. Fazendo a analogia que o senhor fez no início do programa, do choque da tortura nos porões da ditadura, né? Isso vem desde sempre, não é da ditadura, isso é da polícia, né? A polícia sempre usou choque. Pau de arara é da polícia civil, diante da ditadura, diante do Estado Novo mesmo. A porrada sempre comeu dentro de delegacia, né? Fazendo analogia com isso aí, esse tipo de tratamento atual que o senhor acabou de citar aí, seria como uma tortura com anestesia. O cara é torturado, mas ele não sente. Não. A intensidade de corrente é diferente. Então não há sensibilidade dolorosa. Para que a pessoa sinta o mal-estar do choque, tem que ser na corrente típica dessa que nós encontramos. De tomada. Do choque que você toma trocando uma lâmpada, exatamente. Consertando um fio. Este tipo de eletroconvulsoterapia, que é o chamado eletrochoque, ele é numa outra intensidade, uma diferença de potencial diferente, que não causa sensibilidade dolorosa. Certo. Então a pessoa não sente dor, mesmo que esteja acordada. Mesmo acordada? Não sente dor, não há sensibilidade dolorosa. Essa evolução que nós verificamos, o senhor está falando aí, eu estou ficando estamos aprendendo aqui com essa sua aula aí. Essa evolução, ela também diminuiu o risco de eventos como esse que aconteceu com a tia da Iracema, de vinganças pessoais ou de uso criminoso da internação de um parente para efeito até de declaração de incapacidade, de se apropriar dos bens ou qualquer coisa desse tipo? Olha, outros setores da sociedade evoluíram enormemente na área de saúde mental. Por exemplo, a questão jurídica. Então, hoje em dia, eu vejo isso com muita frequência, praticamente todo mês. Eu vejo pelo menos um caso em que o Ministério Público recebe uma denúncia de que uma pessoa está sendo mantida em cárcere privado, de que essa pessoa não está recebendo, não precisaria estar internada, e o Ministério Público manda apurar. Então, é comum a polícia bater na porta do hospital, da clínicas não só clínicas psiquiátricas, mas também hospitais em geral. O Ministério Público vai lá para tomar conhecimento se o cidadão está recebendo o tratamento adequado, se é necessária a internação, solicita do médico. É necessário que todo hospital psiquiátrico ou não tenha. O paciente tem um médico assistente que se torna uma autoridade que responde legalmente pelo tratamento, e todos os hospitais psiquiátricos têm um responsável técnico. Este responsável técnico responde pessoalmente e legalmente à justiça. Sim. Então, se estiver ali uma pessoa que não deve ser internada, o juiz envia ali, às vezes até mesmo de maneira surpreendente. Você não está esperando, chega lá uma escolta da Polícia Militar com um perito determinado pelo juiz que vai ver se aquela pessoa tem que estar internada ou não. Agora, isso é motivado... Iracema, você é presidente e fundadora da Associação dos Parentes e Amigos do Complexo Juliano Moreira. Então, você lida com esse universo e está acostumada com esse tipo de situação que o doutor Jorge acabou de citar. Queria que você se estendesse um pouco sobre isso. Tudo que ele acabou de citar, graças à Lei 10.216. A gente teve essa abertura. E como tem cárcere privado dentro de um hospital, como tem dentro de família, da casa da família. Que às vezes um vizinho que denuncia aquela família, que aquele paciente está preso numa corrente, está lá no fundinho do quintal, que não tem acesso nem à casa. Então, a gente tem essa parceria com o Ministério Público. Doutora Ana Anabelle, que é a promotora pública, que fica na parte da saúde. Então, a gente tem agora, graças a Deus,
esses outros caminhos para a gente percorrer, porque até então nós não tínhamos. Porque quando eu fundei a associação, na década de 90, que até então a gente não podia, porque era a época da ditadura, mas nossa discussão, fundamos a associação com 10 familiares, porque esses familiares todos eram os internos na colônia. Então a gente fundou a associação para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Porque Qual era o cenário que vocês, quando fundaram, o que motivou a fundação? O que me motivou foi pela primeira vez que eu entrei lá na colônia, em 1978, quando essa minha tia, uma terapeuta ocupacional, Rosilda, que eu tenho assim um apreço muito grande por essa pessoa, deu escuta a essa minha tia. E ela mandou esse aerograma para minha avó, que morava em Nova Iguaçu. Foi quando nós localizamos. E quando eu cheguei, minha tia, eu sou filha única, minha tia era caçula, então a gente foi criada junto. Então a nossa diferença era de 5 anos. Eu vi ali um campo de concentração. A minha tia não era aquela que eu conhecia. Cabeça raspada, não tinha mais um dente, porque eles arrancavam o dente. Então aí eu falei, o que eu posso fazer por essas pessoas? Se tomava café, era naquelas latas de óleo, só lembra das latas de óleo? Era Sim. aquilo. Então, aquilo me impactou. Aí eu fui começando a tentar ver o que podemos fazer. Então eu fui agregando, porque a colônia ela é muito grande. Vários núcleos, eu fui agregando aos familiares, quem poderia estar junto comigo. Então, por isso que me motivou essa luta. Que essa luta, para mim, foi muito interessante. Quer dizer, mas desde a primeira vez que você esteve lá, foi em 1978, não é isso? Isso. A associação só veio a surgir em 90. Porque podia por causa ser da registrado. ditadura. Mas a gente fez uma pré-associação. De qualquer forma, a gente lutava ali dentro. Então a gente foi convidado, o grupo nosso foi convidado a participar da discussão da reforma psiquiátrica. Que aí a gente se agregava aos médicos, aqueles que queriam mudar um pouco, né? E ali a gente começou a nossa discussão política para poder ver o que podíamos fazer. E assim foi agregando, os usuários não tinha aquela sanidade de poder estar junto, mas da forma que a gente foi discutindo, aí foi os primeiros usuários que entrou nessa discussão foi Milton Freire e Graça Fernandes. Esses 2 usuários que o senhor conhece, né, doutor Jarro? Claro. Então, Conheço. eles, e como familiar fui eu. Então foram esses 3 novos atores que entrou Que nortearam essa discussão. Porque a gente quer andar junto. Associação de psiquiatria, o médico particular, a gente quer o melhor. Porque nós familiares, a gente sofre. A gente adoece. Porque você adoece quando você vê um familiar. E muitas vezes o familiar, ele não é tratado. Ele trata, mas não é tratado. A luta do cuidador daquela pessoa. Então a gente, motivou a associação. Completamos agora 21 anos de existência. Então a gente tem outro universo. Dentro da diretoria da associação, nós temos 3 usuários que foram internos na colônia. E a situação hoje, ela é uma situação muito melhor, pouco melhor? Como é que você vê? Não é como a gente quer, deseja. Ainda falta não é o ideal. Não é o ideal, mas eu acho que 200 anos de psiquiatria e 10% de reforma, não é isso? 24 anos, 25 anos, a gente já deu um avanço. Só em poder, um usuário poder estar discutindo o que ele quer ser tratado. Interessante. Isso aí foi um avanço muito grande. Você, só recapitulando, você começou contando a história da sua tia e dizendo que ela foi encontrada porque ela se adiantou no lance. Ela conseguiu, através agora dessa pessoa que você citou, ela conseguiu chegar à sua mãe. Então aí ela falou, olha, eu estou aqui, porque a família não saberia nunca onde ela estava. Aí você citou o exemplo de cabeça raspada, café na lata, os dentes arrancados. Doutor Jorge, isso faz parte da desconstrução do paciente, da destruição da personalidade do paciente, e isso muitas vezes é um processo conduzido por pessoas que não estão minimamente qualificadas para lidar com doença mental. São pessoas que tratam o doente mental quase como bicho, né? Queria que você falasse um pouco disso aí. Bom, essa é a visão ainda de um tempo recente, mas que já é passado. Recente quanto?
Quanto tempo? Eu acredito que nos últimos 20 anos houve uma mudança já considerável. Veja só, a importância. Tudo isso tem um aspecto técnico também, científico. Sim. A existência de uma associação como a Iracema preside tem uma importância fundamental. Por quê? Porque torna o consumidor de serviços de saúde mental um cidadão experimentado. Então, eu me recordo, aqui eu estava vendo fotografias ainda há pouco, dos anos 50, aqui da Rádio Nacional, e eu me recordo que nessa época tinha uma propaganda na Rádio, Brincuringa não encolhe. eu era pequenininho, desde pequeno que eu escuto rádio. Então, Brincuringa não encolhe. Naquela época você tinha o risco de comprar uma calça, ir para casa e encolher. Então a sua mãe já tinha que comprar uma calça um tamanho maior. Né? Mas hoje em dia não. Você compra uma calça, já sabe que ela não encolhe. Demorou muito para o consumidor brasileiro ter noção dos seus direitos. E agora o consumidor de serviço de saúde mental tem noção. A Iracema tem noção dos direitos dela. Então isso é muito importante. Por quê? Imagina um psiquiatra recém-formado trabalhando num hospital que tem a Iracema. E a Iracema vai também ensinar a esse psiquiatra jovem. Vai dizer, olha, doutor, normalmente com meu parente, com meu filho, com a minha irmã, funciona mais esse remédio do que o outro. Perfeito. Então isso é muito importante, porque o médico novo, ele aprende com o paciente. O psiquiatra jovem, ele vai treinar, mesmo numa residência de alto nível, no Instituto de Psiquiatria, ele vai pegar ou pacientes que estão se internando, ou pacientes que já estão em tratamento há 20 anos, estão passando um período ali dentro em tratamento. Ele não vai ter uma noção da vida toda do paciente. Então, sendo um consumidor de saúde mental, um paciente ou um familiar experiente, isso já traz todas aquelas informações necessárias para você dar um bom tratamento. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma preocupação muito grande com isso. Então ela gera o que nós chamamos de um programa de educação continuada. Todos os psiquiatras do Brasil têm direito de acessar pela internet cursos que são dados 24 horas por dia, a qualquer horário. O psiquiatra, no local mais longínquo do Brasil, tendo a internet, ele pode estudar e aprender com isso. Finalmente, os congressos de psiquiatria no Brasil, que reúnem 6 mil, 8 mil pessoas, sempre tem representante dos consumidores. É ou não é, Iracema? Verdade. Eu participo. Então, a Iracema participa porque nós precisamos escutar o paciente. Que pra gente foi um avanço. A gente, que eu falo, né? Eu costumo dizer, como o tempo mudou. Antes a gente nem conseguia falar com o médico, com o doutor. E hoje eu sento na mesa aqui num debate com o doutor. Isso pra gente foi um avanço. O usuário, olha, para você ver, nós vamos ter um encontro. Primeira reunião regional de usuários de serviço de saúde mental e seus familiares em Brasília. Vai ser com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Por quê? Com o objetivo de contemplar a diversidade do cenário brasileiro da reforma psiquiátrica. Porque o cenário brasileiro, isso era outra questão, que o Brasil é um país muito diverso, é um país muito heterogêneo, as características regionais são muito fortes. Então, por exemplo, nós temos uma cultura no sul do país completamente diferente da cultura do Nordeste, que por sua vez é diferente também da cultura do Norte, da cultura daqui do Sudeste, que é um polo mais consumista, mais pós-industrial. E como é que se pode administrar isso tudo com uma legislação federal nesse campo, que é um campo tão suscetível a questionamentos e a novidades? Bem, este faz parte do terreno político, não é? E como nós estamos aqui agora recebendo a informação, haverá reunião, por exemplo, da Associação Pan-Americana
que também é uma realidade, que tem uma outra realidade, que é toda a América, e da Associação Mundial. Isso também é um fenômeno relativamente recente em nível mundial, né? Essa compreensão da doença mental e da ação da terapia na psicanálise, na psiquiatria, isso tudo é bem recente, né? E, por exemplo, eu estive no ano passado na Alemanha apresentando um trabalho um trabalho científico, sobre retirada do tabaco dentro de hospitais psiquiátricos. Então a pessoa se interna, fica 2 semanas, 15 dias, 3 meses, no máximo. Então aquela pessoa ali dentro deve receber um tratamento para não usar tabaco. Porque dentro de um hospital não se pode usar tabaco. Você não pode envenenar o paciente quando ele está ali dentro se tratando. A pretexto de curar. A pretexto de curar. Então, eu apresentei esse trabalho e na Alemanha não havia nenhum movimento ainda, não havia se conseguido ainda se estabelecer a retirada de tabaco. Então eles estavam aprendendo como é que nós fizemos aqui. Aqui no Rio e em São Paulo também há um outro movimento nesse sentido. Então, a importância de se unir Ministério da Saúde, que é quem faz a política, e consumidores, e representantes da sociedade civil também. Da sociedade civil, mas representando as sociedades médicas. Então, junta isso tudo, sai geralmente um trabalho em conjunto. Esse trabalho em conjunto é aplicado de maneira diferenciada para cada local do país. Há uma coisa interessante que do lado de cá do consultório, quer dizer, o leigo do assunto tem a atenção despertada sempre que falam de psiquiatria, é que a psiquiatria tem que estar associada à terapia, porque a psiquiatria sozinha, ela é apenas quimioterapia, ela é apenas uma droga, né? O psiquiatra, ele diagnostica, ele trata e tal, mas é a base de remédio, enquanto a terapia, ela não usa o remédio, mas usa outro tipo de tratamento, um tratamento mais terápico, psicoterápico realmente, né? Como é que é essa simbiose entre psiquiatria e psicoterapia? Olha, esse é um dos resultados do avanço de toda a questão da saúde mental. O psiquiatra, ele serve para tratar problemas do pensamento. O que o psiquiatra faz? Ele é um médico. E ele trata problemas do pensamento. Então, pessoas que escutam vozes, pessoas que veem imagens, pessoas que deliram. Então, o psiquiatra tem que tratar isso. Pessoas que têm problemas de comportamento. Por exemplo, um dependente químico que tem uma perda no seu comportamento, que tem um distúrbio no seu comportamento, tem que ser tratado. Pessoas que têm problemas de sentimentos, depressão, ansiedade. E, finalmente, pessoas que têm problema de aprendizado. São esses 4 pontos que a psiquiatria trabalha. Agora, ela não consegue mais fazer isso sem a presença do psicólogo de uma maneira eficiente, sem a presença da assistente social de uma forma efetiva, porque esse paciente, ele precisa retornar ao meio social. Não basta só tirar a doença, é preciso reintegrar essa pessoa à sociedade. Nós só vivemos plenamente a nossa saúde mental quando nós somos aceitos no nosso grupo, na sociedade. Então é muito importante que haja união dessas forças científicas que humanamente atuem para que o paciente melhore. Quer falar isso? E a intersetorialidade, porque o paciente, ele precisa de tudo. E quando ele sai de uma internação, ele é marginalizado. Ele não consegue mais um emprego. Ele não precisa ele só dá um primeiro surto, ele já está condenado por uma carreira psiquiátrica. É uma luta do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial a gente inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Porque a gente está nessa discussão desde 2000, a gente dá um passo para frente, um para trás, mas a gente está caminhando. Porque você vê, quando você vai para o emprego, você passa em tudo. Quando chega no psicólogo, toma uma medicação, aí a pessoa fala, dali ele não consegue passar.
Então, é um desafio, dentro da reforma psiquiátrica, a gente inserir essas pessoas que estamos já conseguindo. Isso é o famoso estigma do tarja preta, Isso né? aí, perfeito. Agora... Ih, rapaz, esse cara toma remédio de tarja preta. Não vou contrariar ele, não, hein? Não emprega. Ele é gente boa, mas podendo evitar, né? Tem muito isso também, Mas né? é verdade. Mas eu acho assim que... Eu acho que a nossa parceria, né? De vez em quando a gente tem umas rusgazinhas, né? O familiar acha que é o correto que o psiquiatra fala, mas é assim que a gente vai se completando. Assim que a gente vai se Quer dizer, na unindo... verdade, o tratamento, a base do tratamento deixou de ser a marginalização e passou a ser o diálogo integrando todo mundo, principalmente o próprio paciente. Não é isso? Olha, sem dúvida. Sem dúvida. Luiz, quando ele fala que apresentou um trabalho para tirar o tabaco de dentro dos hospitais psiquiátricos, olha a realidade. E antes, o Ministério da Saúde dava cigarro para os pacientes, não era isso? Eram pacotes de cigarro para o paciente ficar, ele ficar fumando. Os dedos, é mentira, doutor? Dedos amarelos, de tanto fumar um cigarro, os lábios queimado. Então você vê como nós conseguimos avançar. Psiquiatra querer tirar, porque isso é saúde. Agora, nós examinando esse cenário atual, você fala aí, Jorge, você quer falar? Estou aproveitando para passar a mão no bracinho aqui. Ela foi precisa na observação, é isso? Precisa na observação. Mas então, aproveitando isso aqui, eu queria voltar ao que motivou a nossa conversa, o programa de hoje, que é essa situação da novela. Esses avanços todos, esse cenário novo e que está em permanente aperfeiçoamento, ele é o cenário retratado nessa obra de ficção, nessa novela que está na televisão. Qual é o reparo que vocês fazem, não ao fato do tratamento que está errado, mas a concepção da obra de arte, como é essa obra literária que está na televisão, esse folhetim, como é que deve ser tratado esse tipo de questão? Qual a compreensão que as pessoas que lidam com essa criação literária devem ter para poder abordar essa questão? Bom, eu não sou um escritor, não sou um escritor popular, né? Eu sou um escritor de livros científicos, mas a minha sugestão, se pudessem com um pouco de humor, aproveitando aqui, eu peço aqui publicamente ao escritor da novela que feche a clínica. Feche essa clínica que fez que cometeu esse horror com aquela paciente. Esse desatino, com uma atriz maravilhosa, uma moça bonita, que tem muito sucesso. Vamos fechar essa clínica, vamos abrir um processo contra o psiquiatra que era o responsável técnico por aquela ação maligna que ocorreu ali. Que você acha? E vamos tratar do Félix e do pai, que colocou, né? O Félix arrumou a clínica e o pai endossou para a internação dessa filha. Você vê, não acreditou, que ela disse, eu não sou traficante. O pai não acreditou, então ela está louca. Então você vê que a coisa continua, até hoje tem isso. Nós temos um usuário, não sei se você lembra do Carrano, Astralgésimo Carrano, era um usuário de Santa Catarina. Ele foi pego com a maconha, mas Tarelão, só vou encurtar a conversa. E ele foi internado pelo pai porque pegou ele com cigarro de maconha. E ali ele levou eletrochoque, sofreu. E ele lutou por uma causa. Que ele fez um livro, esse filme de Bicho de Sete Cabeças, não sei se todos assistiram. Do Rodrigo Santoro. E ele foi punido porque, infelizmente, no livro, ele colocou o nome do médico que internou. E esse médico ganhou na justiça porque ele colocou esse nome. Mas ganhou o quê? Indenização? Não, ele perdeu. Quem ganhou foi o médico. Digo, ele ganhou o quê, o médico? Ele ganhou indenização financeira? Financeira, quer dizer, os 20 mil reais na época, que era muita grana, que ele recebeu do filme e do livro, ele teve que pagar. Quer dizer, ele foi punido 2 vezes. O sofrimento dele e depois aquilo que ele retratou para a sociedade. E esse Carrano era um líder dos usuários, estava sempre junto, a gente lutando. Ele teve um câncer e em menos de um ano ele morreu.
Quer dizer, acho que o sofrimento dele foi tão grande, ele falava para mim assim, Iracema, eles não estão mais me ouvindo, e o dinheiro dele e a gente lutando, e não conseguimos. Ele perdeu todo o dinheiro que ele ganhou. Sim. E a moral, que ele falou, onde está a minha moral? Que sociedade é essa? Porque não, isso faz parte da desconstrução, né? Isso Porque a gente falou antes perfeito. aqui que é a destruição da personalidade da pessoa. Você trata a pessoa como incapaz e aí arranca os dentes, arranca o cabelo, esse tipo de coisa. Agora, o Leandro Silveira, que é nosso ouvinte lá de Niterói, ele tem uma questão aqui que, na verdade, passou pela minha mente na hora que o Dr. Jorge estava falando. Ele pergunta o seguinte: como especialistas e familiares de pacientes encaram a questão da mediunidade, né, que é um fenômeno de espiritismo, né, não tratada, ou seja, não desenvolvida e que é tida como loucura. Quando o senhor falou daquela questão de quem está ouvindo coisas, vendo coisas, na hora me passou pela cabeça essa questão da mediunidade, mas eu não entrei porque deixei para o Leandro Silveira, lá de Niterói, para ele tocar nesse assunto. Perfeito. A Associação Psiquiátrica Americana, eu sou membro né? É a mais antiga associação médica do mundo e é muito tradicional. No entanto, ela inclui formalmente, está escrito formalmente, que o psiquiatra deve encaminhar pacientes para atividade religiosa. Quando não está funcionando o tratamento, quando o paciente tem alguma forma de manifestação religiosa, o psiquiatra deve procurar encaminhar esse paciente para a atividade religiosa. Então existe um campo onde se este paciente der conta, se ele conseguir se inserir dentro do campo religioso com estas formas de manifestação, aparentemente de ouvir vozes e de se comunicar, que seria uma mediunidade, se ele conseguir inserir isso dentro de uma religião, então ele vai dar conta disso lá. Agora, quando isto é fruto, quando isto leva a pessoa a ter grande sofrimento, a ter grandes perdas na sua vida e transforma isso numa dessas características, transtorno do comportamento, patológico, então nós temos que medicar, mas não há nada de errado medicar e ele ir à religião. Porque na verdade essa questão da mediunidade ela é paralela à religião, ela não é uma coisa religiosa, não existe essa religião, e a pessoa não abraça a mediunidade como pode entrar para uma igreja neopentecostal ou para uma igreja convencional mais antiga. Isso é outra situação, e que é muito, e o Leandro, quando fala aqui na pergunta dele, eu tenho a impressão de que é isso que ele quer saber, é que isso é muito visto pela família como um distúrbio patológico, e muito visto pela sociedade e pela medicina como um distúrbio patológico, como uma patologia específica. É o doidinho que está ouvindo coisa, que está vendo coisa. E nós vemos obras de ficção, filmes, principalmente os americanos são pródigos desses filmes, né, sobrenaturais, e agora até com séries na televisão, que a gente vê esse tipo de realidade exposto diariamente, né? Sem dúvida. Se uma pessoa tem esse tipo de dom, não é? Naturalmente ela tem uma capacidade mental maior. Então se esperaria dessa pessoa que ela fosse capaz de dar algum encaminhamento a isso. Sim. Mas quando ela está perdida dentro disso, ela está precisando de ajuda. Que aí é o que ele fala também, quer dizer, que não é trabalhado ou não é desenvolvido esse dom, essa mediunidade. Mas, Iracema, você ia falar alguma coisa também? A nossa preocupação, a preocupação da associação é sobre os protestantes, os evangélicos. Que eles, quando vai paciente para essa religião, primeira coisa que o pastor fala, larga a medicação, porque você está com Satanás. Então isso é muito preocupante para a gente. Porque ele larga de tomar medicação, ele está procurando a igreja. Porque eu acho, sim, concordo aqui com o doutor Jorge. Mas o caso, porque isso na área do evangélico. Eles querem tirar medicação
Aí o paciente volta a surtar porque ele não toma remédio. Ele vai, bota aquela Bíblia, acha que só a oração vai ajudá-lo. E o espiritismo, nós temos muitos usuários nossos, faz parte do nosso núcleo estadual do Movimento da Luta do Rio, que eles são espírita. E eles às vezes até levam, não, para mim me aliviou muito. São cartesistas, lê e tal, e para eles melhora. Então eu acho que nós, ditos normais, a gente não tem nossa religião. De vez em quando a gente não... Ou quem é o espírita, ou o evangélico, o católico, entra na sua igreja. Então eu acho que a gente tem que Pois ter. mas aí você já está inserindo outra vez a questão da religião. Pois que não é a questão do espiritismo. Não, mas eu estou falando, quando ele... Não, mas eu só estou citando que a preocupação nossa... Porque a religião é o seguinte, a igreja católica, a igreja evangélica, essas igrejas em geral, elas não admitem. Elas toleram, a igreja católica tolera, mas ela não participa, ela não admite, ela não aceita esse tipo de coisa. Até os exorcismos são uma coisa muito difícil da igreja católica. E a igreja protestante neopentecostal, essa que prolifera aí a torta e a direito, essa igreja, ao contrário, ela explora esse tipo de situação para angariar mais fiéis para ela. E aí sim... manda suspender o tratamento, suspender a medicação e prejuízo do próprio paciente, que aí passa a ser o fiel, né? O cara deixa de ser paciente, vira fiel e piora. Verdade. Não é isso? Verdade. Bom, Luiz, existe a gente brinca, né? Claro, somos psiquiatras e na intimidade a gente brinca um com o outro, fala, por exemplo, eu tenho crachá, eu tenho crachá, eu tenho carteira. De perto ninguém é normal também, né? Essa aí. Caetano Veloso. A gente usa uma outra forma de se expressar que diz assim, ó, se não tem diagnóstico porque não foi bem examinado. É verdade, também é outra situação. Outra forma. Agora, eu gostaria aqui de dizer o seguinte, eu atuo muito próximo, inclusive com familiares, na área de dependência química. Então, sou um psiquiatra, mas tenho uma atuação muito próxima da área de dependência química. E eu gostaria de deixar um telefone para tratamento gratuito. É claro, não. Inclusive, eu queria encerrar a nossa conversa saindo do campo da novela, porque esse negócio da dependência química é hoje a grande preocupação social. Não é? Quer dizer, nós podíamos até substituir a preocupação com a doença mental com a preocupação com a dependência química. Essa dependência é que é a grande patologia da sociedade hoje. Você não acha isso? Sim, porém é muito importante também deixar claro aqui, para que o público tenha noção, que é muito mais comum que a pessoa tenha dois problemas, tem um problema, uma doença psiquiátrica que cursa com o uso de drogas e que acabe desenvolvendo uma dependência química também. Então, passam a ser dois problemas psiquiátricos. Então, hoje nós temos aquele... É até um pouco raro. O alcoólico, aquele que é vulgarmente conhecido como alcoólatra, é raro. Ele geralmente tem uma depressão, ele já usa drogas, ele tem um distúrbio bipolar do humor, ou o uso de maconha desencadeando um transtorno psicótico, a pessoa realmente enlouquece, paranoico. Então é muito comum que a droga ela ou desencadeie um quadro ou ela seja a continuidade do quadro psiquiátrico primário. Ou seja, já havia aquele quadro que levou a droga, é isso? Exatamente. Sim, então para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a Iracema falasse e depois o Dr. Jorge falasse, inclusive deixando telefone, os endereços todos para... mas a Iracema também pode deixar, né? Porque ela tem essa associação dos parentes e amigos do Complexo Juliano Moreira. Você podia até falar um pouquinho sobre essa associação também. Ok, só antes disso, semana passada eu participei do primeiro simpósio internacional de políticas de droga. Então, tinha vários países discutindo a droga. Eu acho que também foi muito interessante, que a gente acha que é só a gente que está sofrendo, mas são outros países. Foi assim, foram 3 dias de discussões para a gente poder se inteirar, porque, como o doutor Jorge falou, é uma realidade. A gente familiar também está do mesmo... A gente está enfrentando os dois lados, a doença e o uso de droga. E a família se penalizando pelas duas coisas. O filho que quer dinheiro para usar droga,
Então a gente também está nesse mesmo barco. Mas eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguindo, como eu digo, né, plantando a sementinha. O que a gente pode fazer, nós vamos fazer. E a nossa associação, ela é uma associação que ela é formada por familiares e usuários e amigos, que se completa a associação. Nós estamos, nossa sede é na Colônia Juliano Moreira, Estrada Rodrigues Calda, 3.400, sala 303 e 310. E a gente está aí, assim, se precisar de alguma coisa, alguma informação, nós estamos, assim, de braços abertos para ouvir essas famílias, porque às vezes muita família não consegue falar e precisa da gente para a gente dar uma orientação, porque isso, que a família ainda tem aquele mito de ter vergonha de falar com o doutor. Claro. Não acontece isso, doutor? Tem família que tem medo, não, eu não sei como é falar. Então a gente tem um telefone, Iracema? Tenho, sim, eu tenho 2446-5178 e o celular 93933573. A nossa associação está assim, de braços abertos para a gente poder cada vez unir mais junto com a área médica, com familiares, com quem precisa, porque às vezes a pessoa tem um problema em casa e não sabe como vai poder, assim, um caminho para alertar. Ok, doutor Jorge. Bom, eu quero divulgar um telefone para atendimento gratuito a dependentes químicos e familiares de dependentes químicos, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, atende todo o Rio de Janeiro, 3325-2323. 3325-2323. Apesar de ter o nome Câmara, não há nenhum vínculo político, nós não temos nenhum vínculo político partidário. A Câmara é a reunião dos moradores da Barra da Tijuca, e é uma associação de moradores e que oferece gratuitamente esse tratamento numa escala bem adiantada. Iracema, você queria fazer um adendo rapidinho? Isso. O que é? E eu quero agradecer a participação do doutor Jorge, que eu acho que foi um debate bem interessante nosso, né? Eu acho que a gente está aqui, Luiz, o Marcos que fez o contato, e assim eu fico muito feliz que legal, é uma forma da gente poder, é um porta-voz que abriu esse... É uma tribuna, aqui é uma rádio pública e o espaço é livre e o tema também, o tema livre aqui. Ótimo. E o programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Dr. Jorge Jaber, diretor da associação, aliás, não é diretor, é diretor do sindicato, né? E a Iracema Polidoro, fundadora e presidente da Associação dos Parentes e Amigos do Complexo Juliano Moreira. Tema Livre fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Um ótimo dia para você. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional.